Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros, e resolvi fazer um vídeo. Pois é, a gente não tem jeito, a gente tem que fazer. Claro que eu não vou ficar muito à vontade, vocês vão perceber, mas enfim, a gente vai tentando, então já desculpa qualquer coisa. Hoje eu resolvi falar do livro Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Um livro que é sobre um assunto difícil, e eu acho que essa moda de falar de assuntos difíceis para jovens, para young adults, adolescentes, veio com John Green. Ele começou isso em Quem é Você, Alaska, e muita gente gostou. Se Quem é Você, Alaska fala sobre morte, A Culpa é das Estrelas fala sobre câncer e morte também. E este livro da Jennifer Niven fala sobre suicídio. Obviamente que a morte também faz parte disso. Bom, um pouquinho sobre o livro. Tem dois narradores, a Violet e o Finch. São dois jovens, são dois adolescentes com menos de 18 anos. A história começa quando o Finch sobe na torre do colégio. Obviamente ele está pensando em se suicidar. Aí ele está lá na torre e lá em cima está a Violet também. Quem chegou antes? Não sabemos. Ele fala para ela sair do parapeito, porque ela estava sentada no parapeito, e no fim ela fica como a salvadora de Finch. Mas foi o contrário. O interessante é o seguinte, eles vão se conhecer, não é um livro de ação, é um livro de relação. Você tem que gostar desse tipo de livro. Finch and Violet. Ele, um jovem meio problemático, ele diz que teve um apagão. A gente não entende muito bem porque ele ficou uma semana sem ir para a escola, mas não explica bem o que é isso. Ela teve um problema que a irmã dela morreu num acidente de automóvel, ela estava no automóvel, então ela se sentiu muito mal com isso, ainda se sente mal e não tem muito ânimo para fazer as coisas que ela precisa fazer. Bom, a relação dos dois começa principalmente quando eles têm que fazer um trabalho de geografia juntos. Então eles têm que ir para lugares interessantes no estado de Indiana para fazer uma pesquisa. Por isso que o livro se chama Por Lugares Incríveis. Mas o título em inglês é All the Bright Places, e eu acho que poderia ser melhor o título em português, poderia ser Todos os Melhores Lugares. Bom, eles têm naturalmente altos e baixos. O que é interessante nesse livro é o seguinte, as pessoas muitas vezes falam assim, a juventude é ótima, a juventude é uma maravilha. Gente, não é uma maravilha. A juventude é um período bem difícil, eu acho. É um período de muita angústia. Quando eu era jovem, eu tive muita angústia. Porque o jovem não sabe exatamente para onde ele vai. E o jovem, na minha opinião, é frágil. O jovem, muitas vezes, acaba até morrendo mesmo porque ele não sabe se defender. A Violet teve a sua irmã que morreu num acidente. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava na casa de uma família americana que eles tinham perdido a filha num acidente de automóvel, sim. Isso na década de 80. Nos Estados Unidos, os jovens começam a dirigir com 16 anos. Então os acidentes são em número maior, sim. A história, por outro lado, como eu disse, fala de suicídio, que qualquer pessoa vai achar um tema impossível. Mas eu acredito que o jovem pense muito em suicídio. É até interessante, né, desmistificar. Acho que toda pessoa pensa, às vezes, em suicídio. Por quê? O jovem, principalmente. Quando ele se sente perdido, quando ele sente que não tem um lugar para ele no mundo, é natural pensar em suicídio, quer dizer, é uma saída. E isso chega a ser engraçado no livro, porque o Finch pensa assim, em várias maneiras de se suicidar. Até mesmo se afogando na banheira de casa, e o que não é possível, a gente sabe que é muito difícil. Então essas ideias são engraçadas mesmo. O que é interessante nessa história é que os dois vão percorrer vários lugares e eles têm uma seguinte ideia. Acho que o Finch que teve essa ideia.
Eles falam assim: bom, não vamos apenas pegar uma coisa deste lugar aqui. Não vamos apenas pegar uma coisa deste lugar para nós. Vamos deixar uma coisa nossa neste lugar. O que eu achei muito interessante. Porque tem essa coisa de consumismo muito forte hoje, que todo mundo quer, né? Eu quero pegar um pedaço para mim. Sim, eu acho importante você deixar alguma coisa também. E a gente vai percebendo ao longo da vida que a gente precisa deixar alguma coisa. E não apenas consumir, né, e ser uma pessoa que vai catando e vai levando para casa. E aí eles têm essa ideia e deixam alguma coisinha ali nos lugares que eles visitam. Como um marco e como uma atitude de doar alguma coisa para a posteridade, para as outras pessoas, enfim. Achei interessante isso. Então, é um livro que vai fundo nessas questões do jovem, que pensa na morte, mas eu acho que não é só o jovem, eu acho que todo mundo pensa, sim. E eu recomendo a leitura, sim. Eu daria 4 estrelas em 5 para esse livro, e acho que ela foi feliz ao descrever esses personagens, as situações que eles vivem. Eu acho que é muito típico do jovem, e por isso que eu gostei. Pode ler.